Olá, hoje é quinta-feira, dia 12 de junho de 2025 e nós estamos aqui para continuar as gravações dos nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, nós estamos gravando a Bíblia toda na Bíblia Castelo e deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo para que você possa ter mais informação sobre o texto bíblico. Antes do nosso estudo, eu sempre deixo 3 recados. O primeiro deles é que você precisa fazer uma leitura sistemática da Escritura. Eu te aconselho a usar um método para fazer isso. Os métodos ajudam a lidar com a nossa correria, com o nosso tempo corrido. E eu aconselho a usar a Bíblia 365, mas você pode escolher o método que você julgar mais apropriado. O que você não pode é deixar de ler a Bíblia de maneira sistemática, de início a fim. O segundo recado que eu sempre deixo: estamos lendo a Bíblia toda na Bíblia Castelo, estamos quase terminamos com o livro de Esther, e todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Então esse é meu segundo recado. Leia o texto, o capítulo inteiro, hoje Esther 3, depois volte aos canais digitais, ouça o estudo e aprenda um pouco mais sobre a escritura. E por último, considere, se você gostou do estudo, dar um like, dar um joinha lá e mandar para outras pessoas que você ama. Todas as vezes que você aperta o joinha, o YouTube entende que você gosta de estudos dessa natureza, de estudos da Bíblia, e vai trazer no seu feed mais estudos similares a esse. Hoje, o título do nosso estudo é Fique de pé em confiança. É isso, fique de pé em confiança. Você vai ter perdão pela minha voz fanha aqui. Eu estou lutando com um resfriado e uma gripe, mas vamos aqui falar. Eu vou ler na NVI, como sempre leio. Eu vou ler o capítulo inteiro de Esther, são só 15 versículos. Esther capítulo 3. Diz assim: Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvaram-se e prostraram-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: Por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, o rei de Nissã, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: Existe certo povo disperso, espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: Fique com a prata e faça como um povo que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens, eu vou ler de novo aqui o versículo 13. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças no único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram com as pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã
assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Esther capítulo 3 marca um ponto de virada dramático do livro, introduzindo todo o conflito central da narrativa. O capítulo pode ser dividido em 3 sessões principais aqui. Nós temos a primeira sessão, a elevação de Amã e o conflito com Mardoqueu, que acontece entre os versículos 1 a 6, como nós lemos. Nós vemos a segunda parte, o plano genocida de Amã, que vai acontecer entre os versículos 7 e 11, e depois nós vemos a execução do decreto, que vai acontecer entre os versículos 12 a 15. Para começar, a elevação de Amã e a recusa de Mardoqueu, na primeira parte, nós vemos que o rei Assuero promove Amã, o Agagita, acima de todos os outros príncipes. Nós vemos isso logo no início do capítulo. Diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho do Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada de que todos os demais nobres. A identificação de Amã como um Agagita não é incidental aqui. Ele estabelece uma conexão com a história de Agag, que é rei dos Amalequitas, que foi derrotado por Saul, e você pode ver essa narrativa lá em 1 Samuel, capítulo 15. Essa é uma pista teológica central aqui do texto, e nós estamos vendo uma continuidade de um conflito ancestral aqui entre Israel e Amaleque. É isso que está acontecendo aqui. Então, a promoção de Amã a uma posição de grande poder, inferior apenas à do rei, remete, na verdade, a uma inimizade histórica aqui entre Israel e Amaleque, antecipando um conflito que vai acontecer. Mordecai, que era um judeu e da tribo de Benjamim, vai se recusar a curvar ou prestar homenagem a Amã, o que é percebido como uma falta de respeito da parte desse homem. E essa recusa vai enfurecer Amã. Quando ele é perguntado, Mordecai é perguntado por que ele não se dobra, ele simplesmente responde porque ele é judeu. Amã vai mostrar aqui nesse texto uma das características mais perversas do coração humano corrompido. E entenda, quando eu falo do coração humano corrompido, eu estou falando de todo coração humano, porque todo coração humano é assim, é corrompido por natureza. Amã vai mostrar quando o coração humano corrompido é elevado em posições de autoridade e ele é completamente corrupto, ele vai exigir adoração e submissão absoluta. Então a exigência de prostração vai além de um protocolo cortês aqui. No fundo, Amã quer se ver como alguém superior. Ele se vê como alguém superior e ele quer que as pessoas se prostrem diante dele porque ele se vê como um indivíduo superior. E aí nós vemos um texto como esse e nós pensamos, mas Deus perdeu o controle, não é? Onde está Deus nessa história toda? O que está acontecendo? Mas é bom a gente ter a ciência clara a partir do que nós tratamos ontem, que Deus está, no capítulo 2 de Esther, que Deus está conduzindo os propósitos dele na história, que Deus aqui não perdeu o controle, ele continua presente, mesmo com atos que são aparentemente atos malignos dos ímpios, como o que Amã está promovendo, mesmo atos como esse, ou mesmo a colocação de Amã numa posição de destaque, não é um acidente cósmico. Deus não perdeu o controle, não é um azar, não é isso, mas é parte do plano soberano de Deus e ele vai usar isso para preservar o seu povo. Deus vai utilizar essas circunstâncias para socorrer o seu povo. A Joyce Baldwin, que é a pessoa o principal comentário que eu leio aqui para fazer os estudos de Esther, ela vai destacar que a recusa de Mardoqueu em se prostrar não é meramente uma recusa cultural, ela é uma recusa teológica. Como judeu temente a Deus, ele não pode prestar o tipo de reverência que a mãe exigia, porque isso violaria o primeiro mandamento, de amar a Deus de todo o coração. Então, ele não poderia simplesmente fazer isso. Então, quando isso acontece, o que Amã vai fazer? Ele vai estabelecer um plano genocida. E o plano é completamente genocida mesmo. Amã descobre que Mardoqueu é judeu, e a ira dele se expande de uma vingança pessoal. Ele não quer mais vingar simplesmente a Mardoqueu, ele quer fazer um genocídio étnico aqui. Ele vai ver um pecado sendo multiplicado de maneira exponencial. O orgulho ferido de Amã aqui vai ganhar escalas inimagináveis e ela vai transcender, portanto, não é simplesmente uma questão ética, uma questão pessoal, uma questão política, ela é fundamentalmente espiritual. Há aqui uma batalha espiritual acontecendo, há aqui uma luta espiritual acontecendo do povo querendo destruir o povo de Deus.
a facilidade que a Suero concorda com o genocídio é assustadora, mas ela só mostra aquilo que nós já narramos nos capítulos anteriores. Nós falamos várias vezes aqui que o rei é um rei que ele é mimado, que ele é pouco maduro, que ele não sabe exatamente as coisas que faz. No primeiro capítulo, quando Vasti o confronta, ele faz um decreto de maneira irresponsável. Aí no segundo capítulo ele descobre, ele fica arrependido desse decreto e ele manda fazer um concurso de beleza para escolher uma nova esposa, com um coração completamente mimado, e aqui ele se mostra um homem completamente irresponsável. Há uma proposta de genocídio acontecendo e ele simplesmente acha que isso é natural, é isso que acontece entre os versículos 2 e 11. E ele vai publicar um edito. Um edito é redigido, enviado apressadamente por mensageiros expressos aí a cavalo para todas as províncias do império. O decreto, expedido em nome do rei, ordena destruição, morte e aniquilação de todos os judeus, inclui mulheres, crianças, permite a pilhagem dos seus bens, permite absolutamente tudo. E a data do edito, 13 do primeiro mês, é notável, porque é véspera de Páscoa. Então, na véspera da Páscoa dos judeus, você vai lá e edita um decreto para que você possa simplesmente matá-los e acabar com eles. E enquanto está acontecendo tudo isso, o rei e a mãe estão celebrando na cidade de Suzã, que está ali consternada. Parece no versículo 15 assim: o rei e a mãe assentaram-se para beber, mas a cidade estava em confusão. Obviamente a cidade fica consternada e em confusão, com o povo questionando um decreto dessa natureza. Por que matar todos os judeus? Aliás, o que está acontecendo que é um decreto para exterminar todo um povo? Então o rei caprichoso aqui manda um decreto que todo um povo seja exterminado, não pergunta por quê, e ele vai se assentar para beber com Amã. Bom, o que eu quero tratar nesse texto aqui? Deus pode e vai usar até intenções malignas para cumprir seus propósitos justos. O plano de Amã, embora terrível, vai servir aos propósitos redentores de Deus, é isso mesmo. Apesar do plano maligno dele, isso vai servir aos propósitos de Deus. Deus está aqui construindo a história. Lembre-se do que eu falei ontem. Ele está construindo a história. Embora Mardoqueu não saiba disso, nem o povo judeu. O livro de Esther mostra o povo de Deus enfrentando uma extinção total. Mostra o povo judeu exilado. Mostra o povo de Deus longe da sua terra. A situação era delicada. Mardoqueu poderia simplesmente ter adotado uma postura subserviente e se dobrado. A escolha da verdade por Mardoqueu não melhora em nada a situação. Ela só piora. O fato de Mardoqueu, que ele poderia simplesmente se dobrar diante de Amã, o fato dele não se dobrar não melhora a situação. Piora e piora muito. A aparente ausência de Deus aqui mostra um cenário em que uma situação se parece perigosa e que ela não vai chegar a bom termo. Mas essa história toda que nós lemos aqui no capítulo 3 não é a página final da história de Esther. Nós já vimos ontem no estudo que Deus está construindo a história e aqui no capítulo 3 ele continua a construir a história. Mardoqueu pagou um alto preço por sua fidelidade e ele vai ficar, mas ele se recusa a se comprometer. Ele fica no essencial, que é seguir o plano de Deus. A vida em fé, em santificação, envolve custos reais, é verdade. Mas a mão de Deus vai se mostrar fiel com o povo de Deus. Então, se você ler o restante do livro de Esther, você vai ver que a atitude de Mardoqueu de se manter fiel vai ter a recompensa da fidelidade de Deus. Por isso eu falei do estudo hoje, fique de pé. Eu não sei qual contexto você está passando, eu não sei qual dificuldade você está passando, eu não sei qual luta você está passando, mas fique em santificação e obediência a Deus. Deus está escrevendo a história. Você pode não enxergar agora, você pode não compreender agora, você pode não entender o que está acontecendo com a sua vida no momento, mas Deus está escrevendo a história. Deus está cuidando da história. Então, Deus está cuidando da sua vida porque você faz parte da história que Ele tem desenhado para a humanidade. Então, fique firme, fique de pé. Por isso, o estudo de hoje é fique de pé em confiança. Fique de pé em confiança. Independente do que você esteja passando, Deus continua sendo o autor da história. Deus te abençoe.